TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, e começa agora mais um Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Sou Mariana Braga e estamos ao vivo dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, trazendo as principais notícias da região, especialmente para você. Hoje é quarta-feira, 25 de março, e você vai ver a seguir. TCE cobra a Prefeitura de Petrópolis por atraso em plano habitacional. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro mantém decisão que obriga a implantação da Delegacia da Mulher em Petrópolis. Homem é preso por descumprir medida protetiva e ameaçar ex-companheira em Petrópolis. Homem de 84 anos é preso por estupro de vulnerável em Petrópolis. Homem é preso por envolvimento com tráfico de drogas em Itaipava. Homem é preso tentando furtar uma motocicleta em Petrópolis. Agora, no Correio Petropolitano na TV, primeira edição. O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro determinou que a Prefeitura de Petrópolis conclua em até 60 dias o processo de licitação para contratar a empresa responsável para elaborar o novo Plano Local de Habitação de Interesse Social. A decisão faz parte de um documento que o Correio da Manhã teve acesso. A medida foi tomada após o tribunal identificar falhas na política habitacional do município, o que inclui a ausência de um plano atualizado, que é o documento essencial para o planejamento de moradias populares e para o acesso a recursos federais. O processo analisado pelo Tribunal de Contas do Estado aponta que Petrópolis deixou de cumprir metas previstas no Plano Local de Habitação de Interesse Social, elaborado em 2012, que tinha validade até 2023. De acordo com a auditoria, das 31 metas estabelecidas, apenas 5 foram totalmente cumpridas. Além disso, após o fim da vigência do plano, a Prefeitura não elaborou um novo documento. Sem um plano atualizado, o município fica impedido de acessar recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social voltados para projetos de moradia. O plano é o principal instrumento de planejamento da política habitacional. Ele define ações para reduzir o déficit de moradias, regularizar áreas ocupadas e integrar as comunidades à cidade. Sem esse plano, o município perde o acesso a recursos federais e tem mais dificuldade para desenvolver projetos de política habitacional. Em uma decisão anterior de fevereiro de 2025, o TCE já havia considerado a representação e determinado que a Prefeitura concluísse a licitação para a contratação de uma empresa responsável por elaborar o novo plano. Agora, após uma nova análise, o tribunal entendeu que houve um avanço parcial, mas ainda insuficiente. Diante disso, o tribunal decidiu dar um prazo de 60 dias para a conclusão da licitação, exigir o envio de documentos que comprovem o resultado do processo, determinar que as informações sejam divulgadas no portal da transparência e cobrar o registro dos dados no sistema fiscal do próprio tribunal. O TCE também fez um alerta importante. Se forem identificados erros graves no planejamento ou na condução da licitação, como negligência, imperícia ou imprudência, os responsáveis podem ser punidos. Em nota, a Prefeitura de Petrópolis informou que o certame foi realizado no dia 14 de novembro de 2025. As propostas recebidas pelo município já foram analisadas por uma comissão julgadora. Na sequência, foram apresentadas impugnações pelas empresas derrotadas, que também já foram analisadas e respondidas. Além disso, o município estima que o processo de licitação e homologação do resultado seja concluído até o fim de abril.
E o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro manteve a decisão que obriga o governo do estado a apresentar um plano para a instalação de uma delegacia especializada de atendimento à mulher aqui em Petrópolis. A medida atende a uma ação da Defensoria Pública que aponta a ausência da unidade na cidade, apesar dos altos índices de violência doméstica registrados no município. A decisão foi tomada pela 7ª Câmara de Direito Público, que negou o pedido do Estado para suspender imediatamente a ordem judicial. Com isso, segue valendo a determinação para que o governo apresente, em até 30 dias, um plano detalhado para a implantação de uma delegacia especializada de atendimento à mulher, a DEAN, com funcionamento de 24 horas em Petrópolis. A Justiça também estabeleceu um prazo até agosto de 2026 para a instalação da unidade e prevê multa diária de R$50 mil em caso de descumprimento. Além disso, o Tribunal de Contas deu um novo prazo de 60 dias para a conclusão da licitação. Apesar da decisão, o governo do estado argumenta que já oferece atendimento especializado em Petrópolis, por meio do Núcleo Integrado de Atendimento à Mulher, o NIAM, que funciona dentro da 105ª Delegacia de Polícia, no Retiro. A gestão estadual defende que o modelo é mais ágil e econômico do que a criação de uma nova unidade. Em contrapartida, a vereadora Júlia Casamasso segue reforçando a importância dessa decisão para as petropolitanas. Essa decisão na Justiça pela instalação da DEAN em Petrópolis é necessária, porque a gente sabe que é uma conquista de muita luta de muitas mulheres. O Estado também afirma que não há omissão e que a decisão judicial interfere no planejamento de segurança pública e, em nota, informou que vai recorrer. Enquanto isso, o processo segue em andamento e a decisão final sobre a instalação da Delegacia da Mulher em Petrópolis ainda será julgada. Diante disso, vale lembrar que os dados de violência contra a mulher no município são alarmantes e merecem a devida atenção do poder público. Até o dia 23 de março de 2026, foram registradas 193 denúncias e 1.422 violações, além de 135 protocolos de denúncia em Petrópolis, segundo dados do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Nós somos, do estado do Rio de Janeiro, o 9º município no ranking, no índice de violência contra as mulheres. E o pior disso tudo é que os números só crescem. E para a gente combater efetivamente essa violência, a gente precisa garantir uma rede estruturada de proteção às mulheres e de combate à violência. Além disso, a vereadora ressalta que novas iniciativas em defesa das mulheres ainda são necessárias em Petrópolis. Ela enfatiza que há muito a ser feito para garantir a proteção das mulheres e que ações como essa representam apenas o início de um longo caminho. A lei do auxílio aluguel para as mulheres vítimas de violência. É uma lei que já está sancionada no nosso município e precisa ser implementada o quanto antes. A gente segue aqui cobrando o Executivo Municipal, cobrando o Executivo Estadual para que a DEAN seja instalada o quanto antes e pelo fortalecimento das políticas públicas de combate à violência. Estamos falando de casos de violência contra as mulheres. E mais um homem, agora de 43 anos, foi preso na noite de segunda-feira em Petrópolis, suspeito de violência doméstica e também de descumprir uma medida protetiva contra ex-companheiro. Confira. A prisão aconteceu na rua Luiz Furtado da Rocha, na região de Correias, após o cumprimento de um mandado de prisão preventiva por agentes da Polícia Civil. Segundo a corporação, o homem foi levado para a delegacia, onde permaneceu preso. De acordo com a polícia, o suspeito vinha ao longo de 2025 praticando uma série de agressões contra a vítima, incluindo ameaças, violência psicológica e danos materiais. Ainda segundo o relato, ele perseguia a ex-companheira em diferentes locais, chegou a danificar a motocicleta dela e fazia ofensas constantes. As investigações apontam que o comportamento era motivado por ele não aceitar o fim do relacionamento. Em uma das ameaças, o homem chegou a afirmar que possuía uma arma e que nada aconteceria com ele. A vítima também relatou que era tratada como propriedade pelo agressor, o que reforçou a gravidade da situação e levou à decretação da prisão preventiva. O caso segue sendo acompanhado pela Polícia Civil.
E um homem de 84 anos foi preso nesta terça-feira em Petrópolis após o cumprimento de um mandado de prisão pelo crime de estupro de vulnerável. Ele era procurado desde 2017 pelo estupro de um menor de idade na cidade Espera Feliz, em Minas Gerais. De acordo com a Polícia Civil, os agentes cumpriram um mandado de prisão preventiva contra o acusado na rodoviária do Bingen, em Petrópolis, onde o homem tentava ir para o município do Rio de Janeiro. O acusado foi capturado após uma troca de informações de inteligência entre a Delegacia de Polícia de Campos dos Goytacazes e Petrópolis, além da Delegacia da Polícia Federal de Campos. O homem era foragido desde 2017 pelo crime de estupro de vulnerável contra um menor de idade no município de Espera Feliz, em Minas Gerais. Ainda segundo a polícia, o autor não apresentou resistência e foi encaminhado à 105ª Delegacia de Polícia no Retiro, onde foi preso e permaneceu à disposição da Justiça. E um homem foi preso suspeito de tráfico de drogas em uma ação integrada entre a Polícia Militar e a Polícia Civil em Itaipava, na manhã desta terça-feira, na localidade conhecida como Vila do Denit. A operação foi realizada na Estrada do Contorno após denúncias que apontavam a atuação do suspeito no tráfico de drogas da região. Durante a abordagem, os policiais encontraram pinos de cocaína com o homem e, após buscas, localizaram um esconderijo utilizado para armazenamento de drogas nas proximidades da residência dele. No local, foram apreendidos 32 pinos de cocaína, além de um aparelho celular. Segundo os agentes, a droga estava escondida em um compartimento improvisado e era fracionada conforme a demanda de usuários, o que caracteriza a dinâmica do tráfico local. De acordo com as investigações, o suspeito de 38 anos possui um extenso histórico criminal, com passagens e condenações por tráfico e associação para o tráfico, além de registros por posse de entorpecente. Por essa razão, o homem foi preso em flagrante, enquadrado por tráfico de drogas e encaminhado para a 106ª Delegacia de Polícia, onde permanece à disposição da Justiça. Ainda nesse assunto, um homem foi preso tentando furtar uma motocicleta em Petrópolis na manhã desta terça-feira. Além disso, foram encontradas com ele 2 facas e a chave do veículo. Quem tem mais informações é o repórter Gabriel Toledo. A ação ocorreu durante um patrulhamento na região de Correias, quando os policiais militares identificaram o homem tentando furtar a motocicleta que estava estacionada em uma praça. O acusado de 27 anos confessou que tentou furtar o veículo, mas não conseguiu ligá-lo. Posteriormente, o proprietário da motocicleta foi localizado e confirmou os sinais de violação no sistema de ignição. Durante a revista foram encontradas 2 facas e a chave da motocicleta. O suspeito foi conduzido para a 105ª Delegacia de Polícia, onde foi preso por tentativa de furto e porte ilegal de arma branca. Gabriel Toledo para a TV Correio da Manhã. E você vai ver no próximo bloco. Briga generalizada é registrada entre alunos no CENIP. Cobeia e bombeiros resgatam cães que atacaram cavalo no Quitandinho. Petrópolis registra aumento nos casos de influenza em março. O Estado do Rio inicia a distribuição da vacina contra a gripe. Exames para detecção de câncer de intestino triplicam no SUS. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta já. Enquanto você pensa que poderia ganhar igual aos homens, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Segurança com inteligência, estratégia e ação. Antes não tinha.
agora tem. O governo do estado investe mais de 16 bilhões por ano em câmeras de reconhecimento facial, central de vídeo monitoramento, mais policiais, viaturas e muito mais. É isso, Edu. Flávia, antes entrava e saía governo, os bandidos seguiam armados. Hoje o Rio bate recordes na apreensão. Antes o investimento do Segurança Presente era só na capital. Agora são mais de 50 bases em diversas regiões. Vai daí, Gisele. O Rio sempre teve vocação para grandes eventos, certo, Tenente? Positivo. Agora também dá show em planejamento. Antes não tinha estratégia. Agora temos até uma agência central de inteligência. Isso dá mais agilidade nas investigações, né, Major? Claro, Flávio. Positivo. Bota positivo nisso. O Rio de Janeiro tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Estamos de volta. E uma briga generalizada entre alunos foi registrada na noite de segunda-feira, dia 23 de março, no Colégio Estadual Dom Pedro II, em Petrópolis. Os vídeos da confusão mostram alunos se agredindo e até mesmo arrombando portas do colégio. As imagens são chocantes. Os vídeos mostram duas adolescentes dentro de uma sala de aula em luta corporal. Uma delas chega a ficar em cima da outra e desfere inúmeros golpes contra a jovem. Outros alunos e um professor tentam separar as envolvidas, mas segundos depois, elas voltam a se enfrentar. No mesmo dia, desta vez em outra parte da escola, dois adolescentes se juntam para arrombar uma porta de uma das salas da unidade escolar. As duas confusões foram registradas na noite de segunda-feira, dia 23 de março, no Colégio Estadual Dom Pedro II, no centro de Petrópolis. Após o ocorrido e a repercussão das imagens, a Secretaria de Educação informou que medidas necessárias já estão sendo tomadas pela unidade escolar, com acompanhamento de orientadoras pedagógicas e mapeamento do registro de violência escolar. Além disso, o Conselho Tutelar e os responsáveis pelos alunos envolvidos na confusão já foram acionados. A Secretaria ressaltou ainda que realiza ações pedagógicas de conscientização com o diálogo entre os alunos, trabalhando para que a cultura de paz esteja sempre presente dentro e fora dos muros das escolas. E um cavalo foi gravemente ferido depois de ser atacado por dois cães da raça Pitbull no Quitandinha, aqui em Petrópolis. Equipes da Coordenadoria de Bem-Estar Animal, que é o COBEA, e também do Corpo de Bombeiros foram acionadas pelo vereador Domingos Protetor e encontraram os cães soltos próximos à Rua Cuba. O caso aconteceu na segunda-feira. O Corpo de Bombeiros conteve e imobilizou os cães, que foram encaminhados para um lar temporário. A equipe do COBEA identificou o local onde os animais estavam e foram constatadas condições inadequadas, como a ausência de água, alimento e acúmulo de fezes. O tutor dos animais não foi encontrado no local. Os cães também apresentaram ferimentos, o macho com uma lesão recente na boca e a fêmea com um corte antigo. O cavalo sofreu diversas lacerações em regiões como o pescoço, o tronco e nas patas traseiras. O tutor informou que o animal estava amarrado em uma área onde costumava pastar quando foi atacado, e ele foi orientado ainda a adotar algumas medidas para garantir a saúde do cavalo, que será acompanhado pela equipe do COBEA. Vale lembrar que denúncias de maus-tratos podem ser feitas através dos canais oficiais, no telefone, no DDD 24 2291 1505 ou pelo e-mail do COBEA. E agora falando sobre saúde, Petrópolis registrou em março 39 casos de influenza, sendo 12 internações em decorrência do vírus. O número chama atenção, visto que em fevereiro, segundo a Secretaria de Saúde, apenas um caso foi registrado na cidade imperial.
Os dados são da Secretaria de Saúde de Petrópolis. Em janeiro de 2026, nenhum caso de influenza foi registrado e, em fevereiro, houve apenas um, que levou à hospitalização do paciente. Já em março, o número aumentou drasticamente, com 39 casos de influenza e 12 internações em decorrência do vírus. Esse aumento não é só em Petrópolis. O novo boletim Infogripe da Fiocruz alertou para o crescimento da circulação do influenza A no país, antes da sazonalidade convencional. Isso porque o vírus costuma apresentar alta atividade no outono e no inverno. O boletim também indicou que a influenza avança em nível nacional e impulsiona a síndrome respiratória aguda grave, a CIRAG. O aumento do número de casos de pacientes com CIRAG, além de ser causado pela influenza, também é impactado pelo crescimento de casos de rinovírus. No mês de fevereiro, em Petrópolis, foram registrados 6 pacientes com rinovírus, todos com necessidade de internação. Em março, o número cresceu e a cidade registrou 17 casos e 17 internações. Mas a alta de casos graves por influenza A para essa época já não é tão esperado. Geralmente a gente começa a observar o início do aumento desses casos agora no início do outono, mas a gente tem observado aí um crescimento desses casos graves já faz aí algumas semanas. Outra doença respiratória que chama a atenção é a Covid-19. Em Petrópolis, foram confirmados 92 casos da doença em fevereiro, enquanto em março foram 68. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, até o dia 20 de março, 2.153 doses de vacina contra a Covid-19 tinham sido aplicadas. É bom lembrar, né, que a principal forma de proteção contra os casos graves e também óbitos por esses vírus é a vacinação. Segundo a pesquisadora da Fiocruz, Tatiana Portela, a campanha nacional de vacinação contra a influenza está prevista para iniciar no dia 28 de março. A mobilização nacional se estende até o mês de maio. Então é fundamental aí que a população dos grupos prioritários, como idosos, crianças, pessoas com comorbidade, que se vacinem aí assim que essa vacina estiver disponível nos postos de saúde. A pesquisadora ressaltou ainda a importância de utilizar máscaras e ficar isolado em caso de sintomas das doenças respiratórias. Para diminuir aí as chances de transmissão desse vírus respiratório para outras pessoas. E também a gente pede aí para as pessoas que moram nesses estados com alta de casos de CIRAG, que usem máscaras em locais mais fechados e com maior aglomeração de pessoas. Estamos falando de aumento de casos de influenza e a Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro começou a distribuição das vacinas contra a gripe para os municípios fluminenses. A campanha nacional de vacinação começa no próximo sábado, dia 28, e as doses já começaram a ser entregues para os municípios. As primeiras doses foram entregues na noite de segunda-feira ao município do Rio de Janeiro. Ao todo, 488 mil doses serão distribuídas para os 92 municípios do estado até o fim desta semana. A expectativa é vacinar mais de 7 milhões de pessoas em todo o estado, de acordo com a Secretaria de Saúde. A vacinação será destinada prioritariamente aos grupos de risco, como crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes, idosos, profissionais da saúde e da educação, além de pessoas com doenças crônicas e outras condições especiais. Também estão entre os públicos prioritários profissionais das forças de segurança, caminhoneiros, trabalhadores do transporte coletivo e pessoas em situação de rua. O dia D da campanha está marcado para este sábado, dia 28, mas os municípios já podem iniciar a vacinação assim que receberem as doses. Vale destacar que o imunizante protege contra os principais vírus da influenza, como H1N1, H3N2 e também o tipo B, o que ajuda a reduzir casos graves e internações. Ainda falando sobre saúde, o número de exames para detecção precoce do câncer de intestino realizados via Sistema Único de Saúde triplicou ao longo da última década. Os dados fazem parte do levantamento feito no âmbito da campanha Março Azul e mostram que tanto a pesquisa de sangue oculto nas fezes quanto as colonoscopias registraram expansão significativa na rede pública de saúde.
Entre 2016 e 2025, a pesquisa de sangue oculto nas fezes passou de mais de 1 milhão para mais de 3 milhões de exames, um crescimento de cerca de 190%. No mesmo período, as colonoscopias também aumentaram, saindo de pouco mais de 260 mil para quase 640 mil procedimentos, uma alta de aproximadamente 145%. Em 2025, o maior volume de exames foi registrado em São Paulo, seguido por Minas Gerais e Santa Catarina. Já os menores números foram observados em estados como Amapá, Acre e Roraima. Segundo especialistas, o aumento está relacionado ao avanço das campanhas de conscientização, como o Março Azul, que incentiva a população a procurar os serviços de saúde e realizar exames preventivos. Além disso, casos de pessoas públicas também têm ajudado a levar o tema para o dia a dia, alertando sobre sintomas e a importância do diagnóstico precoce. Vale lembrar que a campanha Março Azul é promovida por entidades médicas de todo o país e conta com o apoio de instituições nacionais da área da saúde. Segundo o Instituto Nacional de Câncer, a expectativa é de aumento nas mortes prematuras por câncer de intestino até 2030, o que reforça a necessidade de ampliar o acesso aos exames e ao diagnóstico precoce. E agora, voltando a falar dos preços dos combustíveis, o valor máximo de revenda da gasolina aditivada chegou a R$ 7,59 em Nova Friburgo na terceira semana de março. Com isso, o Procon da cidade iniciou uma operação de notificação em todos os postos de combustíveis de Nova Friburgo. O preço, quando comparado com a segunda semana, aumentou 30 centavos para o consumidor. O Procon de Nova Friburgo iniciou uma operação por determinação da Procuradoria-Geral do município de notificação individual em todos os postos de combustíveis da cidade. O preço máximo de revenda da gasolina aditivada chegou a R$ 7,59 na terceira semana de março. Este valor aumentou 30 centavos se comparado com a segunda semana, quando o preço máximo de revenda estava em R$ 7,29. A nossa ação tem percorrido posto a posto, anotando e exigindo que todos os fornecedores, todos os postos, entreguem para a gente as notas de compra dos últimos 90 dias dos combustíveis. De acordo com o Procon, a medida visa garantir a proteção dos direitos dos consumidores e a transparência nas relações de consumo, com a previsão de que todos os estabelecimentos varejistas do setor no município tenham sido devidamente notificados até o fim da última semana. Segundo o órgão, a iniciativa é fundamentada no Código de Defesa do Consumidor, especificamente no artigo 39, que proíbe o aumento de preços de produtos ou serviços sem justa causa. Com esses dados, a gente vai poder entender quais foram as causas que ensejaram o aumento do preço dos combustíveis. É importante frisar que o Procon de Nova Friburgo ele realiza mensalmente o controle dos combustíveis na cidade. E a partir disso, a gente consegue identificar condutas abusivas ou não. O Procon de Nova Friburgo informou que 34 postos de combustíveis foram notificados durante a operação. O órgão estabeleceu um prazo improrrogável de 10 dias para que os postos apresentem as notas fiscais solicitadas. Segundo o Procon de Friburgo, a partir disso, será possível avaliar o motivo dos aumentos abusivos dos combustíveis. Após o recebimento e a análise técnica dos documentos solicitados, o Procon, sob orientação da Procuradoria, vai avaliar as justificativas apresentadas pelos estabelecimentos. Caso sejam identificadas irregularidades ou práticas abusivas, a administração municipal vai tomar medidas cabíveis para coibir tais abusos e assegurar o equilíbrio do mercado local. Se os postos estão aumentando de forma abusiva, se eles estão tendo esse repasse através das fornecedoras de combustível, das distribuidoras, a gente vai poder identificar da onde e o porquê desse tipo de aumento. Ainda na terceira semana de março, o preço máximo de revenda da gasolina comum chegou a R$ 7,29 e contabilizou um aumento de 20 centavos se comparado com a segunda semana. O valor médio de revenda contabilizou um aumento de 11 centavos na terceira semana, quando o preço chegou a R$ 7,07, de acordo com o levantamento semanal feito pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Olha só, gente, o governo federal anunciou a criação de um plantão nacional para apoiar a fiscalização de preços dos combustíveis, com foco principalmente no combate a aumentos abusivos em todo o país. Confira.
A medida foi coordenada pela Secretaria Nacional do Consumidor, que reuniu cerca de 200 PROCONs estaduais e municipais para alinhar ações de fiscalização. O plantão será iniciado no dia 25 de março em Brasília e vai prestar apoio técnico aos mais de 1.300 órgãos que integram o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. Além disso, foi criado um grupo técnico para auxiliar na abertura de processos contra distribuidoras de combustíveis. Vale lembrar que desde a semana passada, a ação conjunta envolve a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a Polícia Federal e outros órgãos com fiscalizações em postos e distribuidoras. Até o momento, quase 1.900 postos já foram fiscalizados e mais de 100 notificações foram emitidas. Durante a reunião, foram apresentadas orientações para padronizar a identificação de infrações em todo o país. Além disso, também foram definidos critérios para a aplicação de multas que podem chegar a quase 14 milhões de reais, com base no Código de Defesa do Consumidor. Segundo o Ministério da Justiça, a iniciativa busca garantir mais eficiência nas investigações e evitar questionamentos jurídicos que possam comprometer as punições. A expectativa do governo é que a ação conjunta fortaleça o controle sobre o mercado de combustíveis e garanta preços mais justos para a população brasileira. E você vai ver a seguir. Após mais de 20 anos, o Estado do Rio regulamenta a lei que exige guias de turismo em excursões. Após furto, comerciante mobiliza campanha solidária em Petrópolis. Gás do Povo chega a 15 milhões de famílias em todo o país. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta em instante. O estado do Rio de Janeiro é, com certeza, um estado de inspiração. Eu sou mais RJ. E você? Sou mais cultura. Sou mais emprego. Sou mais segurança, com mais polícia nas ruas. O Rio de Janeiro está em alta. Para onde você olha, tem mudança acontecendo. Que orgulho viver aqui. Somos o estado que não para de crescer. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Petrópolis, uma cidade histórica que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Estamos de volta. E o governo do estado do Rio de Janeiro publicou no Diário Oficial a regulamentação da Lei Estadual de número 4.315, que trata da obrigatoriedade da presença de guias de turismo em excursões. O decreto estabelece normas para a organização dos passeios, define funções dos profissionais e prevê fiscalização das atividades em todo o estado. De acordo com o texto, as excursões turísticas passam a seguir diretrizes administrativas mais claras, com exigência de acompanhamento por guia de turismo regional devidamente cadastrado no Cadastur, principalmente em visitas a atrativos e roteiros turísticos. A medida tem como objetivo garantir mais segurança aos visitantes, qualificar o serviço prestado e valorizar o patrimônio cultural e ambiental do estado.
A regulamentação também detalha quem deve organizar as excursões e em quais casos a presença do guia é obrigatória ou dispensada. Entre as exceções estão passeios individuais, viagens entre familiares e excursões escolares sem finalidade comercial. Então, hoje, ver a lei do guia de turismo, a obrigatoriedade do guia de turismo nas excursões, para nós petropolitanos tem um peso a mais, porque agora a nossa causa ela virou uma causa estadual e está beneficiando todos os profissionais do estado do Rio de Janeiro. O decreto ainda prevê fiscalização com caráter educativo e possibilidade de aplicação de penalidades em casos de descumprimento das regras. A nova norma entra em vigor em até 180 dias após a publicação. E nesse contexto, ainda se torna importante destacar a diferença entre o guia de turismo, profissional regulamentado e cadastrado, de outras atividades não reconhecidas oficialmente. Profissional que é regulamentado pelo Ministério do Turismo para conduzir turistas é o guia de turismo, né? Então, eu sou guia de turismo, meus colegas que recebem os turistas em Petrópolis são guias de turismo. O guia turístico, ele é o folheto, né, papel que divulga informações turísticas. Então, quando você chama o profissional de guia turístico, você está se referindo ao papel, né? Em Petrópolis, destino consolidado do turismo fluminense, a atuação dos guias abrange diferentes segmentos, como turismo histórico, cultural, cervejeiro, pedagógico, rural e religioso. Mesmo assim, ainda é comum a chegada de excursões operando de forma irregular, o que reforça a importância da regulamentação e da atuação de profissionais devidamente cadastrados. Então, com isso, com o decreto também, a gente visa combater o turismo irregular, a pirataria no turismo. Então, o nosso turismo ele passa a ser um turismo mais profissional, mais responsável, de acordo com a lei também, gerando emprego e renda para os nossos guias de turismo que são cadastrados. Além disso, a medida também abre espaço para a geração de empregos na cidade, especialmente em períodos de grande movimentação turística. Eventos tradicionais, como, por exemplo, o Natal Imperial e a Bauerfest, que ano após ano bate recordes de público, reforçam a importância da organização e da profissionalização do setor. Com esse decreto, a gente imagina com certeza que vai ser muito benéfico para os guias aqui, porque nós temos mais de 200 profissionais no cadastro em Petrópolis, e esses profissionais eles estão mudando de profissão justamente por não ter emprego, por não terem essa renda certa, né? Então, com a lei, a gente imagina que isso vai auxiliar bastante e os nossos profissionais eles vão ter emprego e renda. Olha só, gente, uma comerciante de Petrópolis recorreu à solidariedade para superar um prejuízo inesperado. Após ter a loja de beleza e cosméticos invadida e a vitrine quebrada durante um furto na rua Visconde do Bom Retiro, na rua Teresa, ela criou uma vaquinha para arrecadar recursos e garantir a segurança do estabelecimento. Quem traz mais detalhes sobre isso é a nossa repórter Evelyn Carvalhais. O crime aconteceu na madrugada do dia 16 de março, na rua Visconde do Bom Retiro, via que dá acesso à rua Teresa. Na ocasião, as câmeras de segurança flagraram o momento em que uma mulher quebra a vidraça e, em seguida, outras pessoas entram no local para cometer o crime. Além dos produtos levados, a destruição da porta de vidro aumentou o prejuízo da comerciante, que agora busca apoio para se reestruturar. Por esse motivo, Flávia Moreira, que é responsável pela loja, criou uma vaquinha online com o objetivo de custear o reparo da vitrine e reforçar a segurança do local. Segundo ela, qualquer valor já ajuda, e quem não puder contribuir pode ajudar compartilhando a campanha. A chave Pix é o CNPJ de número 5697-8864, 1000 ao contrário 37. Mais uma vez, 5697-8864, 1000 ao contrário 37. Quem puder ajudar, esse é o número e será muito bem-vindo. Eu sou Evelyn Carvalhais para a TV Correio da Manhã. Muito obrigada, Evelyn, por suas informações. E a Prefeitura de Nova Friburgo, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, anunciou o lançamento da plataforma digital Conecta Cultura e a abertura do edital de oficineiros 2026. A gestão municipal vai investir R$ 500 mil em recursos próprios para levar formação artística gratuita a diversos territórios da cidade. Quem tem mais informações é o repórter Gabriel Toledo.
O Conecta Cultura, que já está no ar, torna-se a partir de agora o canal oficial de diálogo entre a Secretaria e os fazedores de cultura. A ferramenta foi projetada para reduzir a burocracia e aumentar a transparência, reunindo em um único ambiente virtual o cadastro de artistas, o acompanhamento de projetos, editais abertos e informações atualizadas sobre as políticas públicas do setor. Basta acessar o site conectaculturanf.com.br. Completando a inovação tecnológica, a Secretaria abriu nesta sexta-feira as inscrições para o edital de Oficineiros 2026. O objetivo é credenciar propostas de oficinas nas áreas como teatro, dança, cultura, música, audiovisual, artes visuais, literatura e cultura popular, para serem desenvolvidas nos equipamentos da cultura e demais espaços culturais pertencentes ou vinculados ao município de Nova Friburgo. Gabriel Toledo, para a TV Correio da Manhã. Muito obrigada, Gabriel, por suas informações. O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro combateu na manhã desta terça-feira um incêndio em um galpão do SEASA, na zona norte do município do Rio. De acordo com o CBMERG, não há registro de vítimas na ocorrência. De acordo com o comunicado do CBMERG, as chamas atingiram parte do pavilhão 22 do SEASA, afetando pelo menos 3 lojas na localidade. Equipes de 7 unidades operacionais foram mobilizadas, com cerca de 40 militares e 16 viaturas para atuar no combate às chamas no local, que por volta das 8 horas da manhã desta terça-feira já estavam controladas. A atuação rápida do Corpo de Bombeiros, com o uso de sistema de sprinklers, evitou que o fogo causasse danos maiores aos estabelecimentos atingidos. De acordo com informações preliminares, o incêndio teve início na parte superior de uma loja e se espalhou para áreas vizinhas. Ainda segundo os bombeiros, não há informações sobre vítimas. E você vai ver no próximo bloco. O pagamento do pé de meia começou na segunda-feira. Banco Central reduz juros básicos para 14,75% ao ano. Semana começa com alerta laranja de chuvas intensas em 17 estados. Região serrana tem previsão de pancadas de chuva isoladas. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta já. Antes, aqui no Rio, não tinha o devido cuidado com o meio ambiente. Agora tem. O governo do estado está despoluindo a Baía de Guanabara. E com obras de saneamento e ecobarreiras, devolveu as praias do Flamengo e Glória limpas e próprias para o banho. É isso, Edu? E tem mais. Antes o Rio não tinha combate ao desmatamento e nenhum programa de reflorestamento. Agora, o governo do estado fez a recuperação do ecossistema florestal e marinho. Gisélia, com você. Você lembra o que acontecia aqui quando chovia? Aqui, ó, alagava tudo. Agora, o governo do estado investiu mais de 800 milhões no Limpa Rio e limpou 3 mil quilômetros de rios, córregos e canais em todo o estado, evitando assim o impacto das chuvas. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Correio da Manhã, o grupo de comunicação que mais cresce no Brasil. 5 gráficas, 5 jornais diários. Correio da Manhã, Correio Nacional, Distrito Federal, Sul Fluminense, Petropolitano e agora Correio da Manhã São Paulo. Além do Jornal da Barra,
Jornal de Turismo, Revista O Cruzeiro, TV Correio da Manhã e estúdios próprios. Grupo Correio da Manhã. Informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Enquanto você imagina que poderia rolar desconto na conta de luz, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Estamos de volta. Estudantes do ensino médio da rede pública que participaram do programa Pé de Meia começaram a receber na segunda-feira a primeira parcela de 2026 referente à matrícula. Os pagamentos seguem até o dia 30 de março, de acordo com o mês de nascimento dos alunos. No mesmo período, o Ministério da Educação também inicia os depósitos para estudantes aprovados no ano letivo de 2025 para quem participou do Exame Nacional do Ensino Médio. Segundo o Ministério da Educação, os valores são liberados conforme as secretarias estaduais de educação enviam os dados dos estudantes. As informações atualizadas sobre o ano letivo de 2026 já estão disponíveis para consulta no portal do Ministério da Educação, com acesso pelo computador ou celular, utilizando a conta gov.br. Criado em 2024, o programa Pé de Meia é destinado a estudantes de famílias inscritas no Cadastro Único e atualmente beneficia cerca de 6 milhões de alunos em todo o país. O programa prevê o pagamento de R$ 200 pela matrícula, além de outras 9 parcelas no mesmo valor ao longo do ano. Estudantes que participam do Enem também recebem um incentivo adicional de R$ 200. E o Banco Central voltou a reduzir a taxa básica de juros da economia brasileira depois de quase 2 anos. A decisão foi unânime e já era esperada pelo mercado financeiro. Confira. O Comitê de Política Monetária, o Copom, cortou a taxa Selic em 0,25 ponto percentual, passando de 15% para 14,75% ao ano. No comunicado, o Banco Central destacou que o cenário internacional, especialmente as tensões provocadas pela guerra no Oriente Médio, exige cautela. A autoridade monetária não descarta rever o ciclo de queda dos juros caso o ambiente econômico piore. A Selic estava em 15% desde junho do ano passado. A última redução havia ocorrido em maio de 2024, quando a taxa caiu de 10,75% para 10,5% ao ano. A partir de setembro daquele ano, os juros voltaram a subir até atingir o patamar anterior. A taxa básica é o principal instrumento de controle da inflação, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA. Em fevereiro, a inflação ficou em 0,7%, pressionada principalmente pelas mensalidades escolares. No acumulado de 12 meses, o índice chegou a 3,81%, ficando abaixo de 4% pela primeira vez desde maio de 2024. Com o novo sistema de meta contínua, em vigor desde janeiro, o Banco Central persegue uma inflação de 3%, com margem de tolerância entre 1,5% e 4,5%. Agora, a meta é acompanhada mês a mês, com base no acumulado dos últimos 12 meses. No último relatório de política monetária, divulgado em dezembro, o Banco Central projetou inflação de 3,5% para 2026, mas a estimativa pode ser revista diante das oscilações do dólar e do cenário internacional. Já o mercado financeiro prevê uma inflação de 4,1% neste ano, segundo o boletim Focus. Vale destacar que a redução da Selic tende a estimular a economia, já que os juros mais baixos facilitam o acesso ao crédito, o que incentiva o consumo e também a produção. Por outro lado, também podem dificultar o controle da inflação. Para 2026, o Banco Central projeta crescimento de 1,6% do Produto Interno Bruto, enquanto o mercado estima uma expansão de 1,83%. E o Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta laranja para chuvas intensas que devem atingir partes de 17 estados nesta semana. O alerta laranja é o grau intermediário entre os 3 tipos de avisos emitidos pelo Instituto. Para a região serrana do Rio de Janeiro, são esperadas pancadas de chuva isoladas ao longo da semana.
O tempo em toda a região sudeste vai ser controlado por um vórtice ciclônico de altos níveis, que é um centro de baixa pressão que se encontra em altas altitudes da atmosfera. Onde o centro dele se posiciona, não tem condições para chuva. Mas onde estão as bordas, tem pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Por conta da atuação desse sistema, são esperadas chuvas isoladas na região serrana. No decorrer da semana, esse sistema vai adentrar para o estado, para o centro aqui de Minas, né? A gente pode ter pancadas isoladas no Rio, né, na região serrana, e no mais, a chuva pontual, chuva fraca e isolada devido à circulação dos ventos de origem oceânica. Segundo a meteorologista do INMET, Anete Fernandes, entra em vigência nesta quarta-feira para o estado do Rio de Janeiro um alerta amarelo, ou seja, para perigo potencial. O alerta serve como precaução e não são esperados grandes acumulados de chuva. E as temperaturas na Serra ainda vão estar parecidas com o verão nesta primeira semana de outono. Em Petrópolis, por exemplo, são esperadas temperaturas máximas de até 31 graus, porém com as mínimas chegando a 14 graus. Para alguns petropolitanos, a estação começou muito bem, com um tempo mais fresco comparado ao verão. Esse aspecto melhora em qualquer situação, quadro, principalmente aí climático da nossa cidade. Principalmente que é uma cidade imperial, tem muito verde, tem um ar muito gostoso da gente respirar pela manhã, então, na minha visão, é bem-vindo ao outono. Bom, tá um calorzinho gostoso, né? Parou um pouquinho aquela chuva chata de Petrópolis, né? E é isso aí, a gente tá precisando de um pouquinho de tempo bom agora, né? Chega de chuva, né? É mais fresquinho, entendeu? Porque eu não aguento com calor, ainda mais aquele calor insuportável que ela tá fazendo. Então tá sendo uma benção. Se ele continue assim, tá muito bom. Como estamos falando sobre previsão do tempo, vamos a ela. Gente, estamos caminhando agora para o fim da primeira semana de outono. E claro, a gente quer saber como é que fica essa quinta-feira aqui nas cidades da nossa região de cobertura. E por isso já estou aqui ao vivo com o Gabriel Toledo, que é quem vai trazer essas informações pra gente. Boa tarde, Gabriel. Tudo bem? Olha, você acabou de trazer que tem alerta aqui para 17 estados, incluindo a região serrana. Então, como é que fica a previsão para amanhã? Boa tarde, Mariana. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Como eu comentei ali na matéria, segue em vigência aqui na região serrana um alerta amarelo que serve mais como precaução em relação às chuvas. E é claro, é sempre uma previsão. E olha, eu já adianto aqui que para amanhã as previsões seguem muito parecidas em todas as cidades da nossa região de cobertura. E a gente começa em Nova Friburgo, onde a quinta-feira vai ser um dia de sol, com algumas nuvens e com névoa ao amanhecer, e à noite com poucas nuvens. Os termômetros variam entre a mínima de 17 e a máxima de 26 graus. E em Teresópolis segue essa mesma tendência. O dia vai ser de sol com algumas nuvens, e no período da noite a previsão é de poucas nuvens. As temperaturas variam entre a mínima de 18 e a máxima de 27 graus. E aqui em Petrópolis também não tem previsão de chuva para amanhã. A quinta-feira vai ser um dia de sol com algumas nuvens e com névoa ao amanhecer, aquele famoso russo. E à noite também com poucas nuvens. Os termômetros variam entre a mínima de 17 e a máxima de 27 graus. E olha, gente, diferente da região serrana, a região centro-sul do estado tem previsão de chuva para esta quinta-feira. Em Paraíba do Sul, o dia vai ser de sol com algumas nuvens e com chuva passageira. E à noite a chuva para e o tempo fica firme. Os termômetros variam entre a mínima de 21 e a máxima de 29 graus. Agora, para finalizar, em Três Rios, a quinta-feira será de sol com chuva pela manhã e diminuição dessas nuvens já no período da tarde. E à noite segue essa mesma tendência com pouca nebulosidade. E as temperaturas variam entre a mínima de 21 e a máxima de 30 graus. Gabriel, a gente pode perceber que aquilo que você falou, Petrópolis, Teresópolis e Nova Friburgo sem previsão de chuva para amanhã. Em contrapartida, Paraíba do Sul e Três Rios com chuva, mas aquela chuva bem rápida, passageira, claro, por conta do calor também, que os termômetros seguem altos, ali próximo dos 30 graus, inclusive aqui para a região serrana também, as temperaturas aumentaram um pouco comparado ao hoje, é o que a gente viu durante toda essa semana, chegando ali aos 27 graus, bem perto dos 30 graus. Gabriel, no mais, muito obrigado por suas informações, e essa foi a nossa previsão do tempo.
Pessoal, a gente fica por aqui, mas mais notícias e informações você encontra nos nossos telejornais, além do nosso site em correiopetropolitano.com.br, as nossas redes sociais do Facebook, TV Correio da Manhã, os nossos Instagrams, @Correio Petropolitano e @TV Correio da Manhã. Siga a gente para se manter sempre informado. E olha, a participação de vocês através do envio de denúncias é muito importante. E vocês podem nos enviar essas denúncias através do nosso e-mail em tvccorreiodamanhã@gmail.com ou para o nosso WhatsApp no DDD 24 99248 3167. O Correio Petropolitano na TV primeira edição fica por aqui, mas amanhã a gente tá de volta. Eu espero por vocês a partir de 1h Temos um encontro marcado. Até lá! TVC, a TV do Correio da Manhã.